Olá, meu nome é Aline Kellerman, eu sou analista ambiental do ICMBio e vou falar sobre o Conselho Consultivo do Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, caracterização, avanços e desafio de 4 mandatos deste Conselho. Falando sobre o Conselho de Unidade de Conservação, a lei já define no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no artigo 29, que cada unidade de conservação de proteção integral deverá dispor de um conselho consultivo. Atualmente, das 348 unidades de conservação federais, 90,5% delas possuem um conselho instituído. Essa unidade de conservação, o Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, foi criado em 1983. Apenas 33 anos depois, teve o seu conselho instituído no ano de 2016. O objetivo, então, portanto, desse trabalho foi caracterizar o perfil e a atuação do Conselho Consultivo do Refúgio Ilha dos Lobos ao longo de 4 mandatos. Para a gente se situar, essa unidade de conservação federal, ela está próxima à foz do rio Mampituba, que faz o limite dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela está situada a aproximadamente 2 quilômetros da costa, em frente ao município de Torres, no Rio Grande do Sul. Como foi analisado esse trabalho? Foi analisado os 4 mandatos do Conselho do ano de 2017 a 2025. Através de atas de reuniões e também lista de presença do Conselho. Quem participa deste Conselho? Atualmente, a representação dele se dá por órgãos públicos, usuários do território, tendo o setor de pesca, recursos hídricos, turismo e agricultura, e organizações da sociedade civil, instituições de ensino e de pesquisa. O que a gente observa também ao longo desses 4 anos de mandato, que a primeira composição dele, de 2016, possuía 29 instituições, com 22 vagas no Conselho, ou seja, 7 instituições compartilharam a representação dessa vaga. Ao que a gente observa que é o último ano da análise desse período, 2025, já constavam 20 vagas, 2 vagas a menos e menos instituições fazendo parte do Conselho, sendo 23 e apenas 3 dessas vagas sendo compartilhadas por instituições diferentes. Ao longo desse período, então, foram registradas 35 reuniões, sendo 31 delas ordinárias, 4 extraordinárias, com uma média de 4 reuniões ao ano. E o que a gente pode destacar é que dessa unidade de conservação, o quórum médio de participação foi de 58%. E que também, ao longo do período da pandemia, as reuniões do Conselho elas não foram interrompidas. Outra informação importante é que, analisando os conselheiros empossados a cada novo mandato, apenas 32% eram mulheres. O que também a gente observa que, em relação às ações planejadas no plano de ação do Conselho, em 2017, o primeiro plano de ação constavam 12 atividades. Já do último ano do mandato analisado, de 2024 a 2025, haviam 38 atividades e com um grau de execução de 82% delas concluídas. Ou seja, a gente teve uma redução da quantidade de instituições participando do Conselho, mas um aumento de atividades e com um alto grau de implementação. Em relação aos principais avanços, a gente pode citar a elaboração do regimento interno em 2017, a participação através de grupo de trabalho na elaboração do plano de manejo, também na elaboração do plano de uso público, a revisão do regimento interno do Conselho, realizada no ano passado, e com essa revisão também uma proposta de ampliação no número de reuniões do Conselho. Ou seja, o Conselho não apenas se reuniu, mas ele também participou efetivamente da gestão e execução das ações pactuadas.
E aí, para a gente já se encaminhando para o final, em relação à consolidação, desafios e próximos passos, a gente pode colocar como avanço uma maior estruturação do conselho, um planejamento participativo, a elevada execução do plano de ação, a participação em instrumentos de gestão da unidade, e como desafios, ampliar a representação feminina, fortalecer o eixo com menor execução, ampliar e qualificar a participação dos conselheiros constantemente, e como próximos passos a gente tem uma maior continuidade do planejamento participativo, fortalecer as parcerias e continuar a formação dos conselheiros. Por fim, então, o Conselho Consultivo do Revise Ilha dos Lobos encontra-se num processo de consolidação, com avanços na participação e na execução das ações, mas ainda com alguns desafios relacionados à representatividade e o fortalecimento da sua atuação. Eu agradeço, deixo aqui os meus contatos e também os contatos das redes sociais da Unidade de Conservação e fico à disposição. Até mais.